Então, boa noite para quem entrou agora. Então, como nós falamos anteriormente, hoje nós vamos conversar sobre o setor saúde, né? O setor saúde é aquele setor, é aquele serviço da Secretaria Comunitária que vai ali prover, cuidar, zelar pela saúde dos nossos irmãos da comunidade de vida, né? Então, no nosso manual e no nosso plano de gestão tem lá descrito, mas o Adson vai dar esse treinamento para nós agora. E no final eu vou fazer só algumas observações e dar algumas orientações, tá certo? E também no final nós estaremos à disposição para tirar as dúvidas. Peço novamente que as perguntas só venham mais no final, tá certo? Não deixe de anotar aí a sua pergunta, porque a sua pergunta é muito importante para todo o nosso treinamento, tá certo? Mas eu peço que seja só no final, só para não dispersar aqui, para a gente não perder o foco, tá certo? Então, vamos chamar aqui o nosso irmão Adson, que vai dar esse momento de treinamento para nós. Olá a todos, como é que nós estamos? Boa noite, é uma alegria muito grande ver vocês aqui, embora eu infelizmente estou vendo tão poucos, acho que são uns 40% dos monitores, assim. Pelo menos para mim é muito importante no início ver vocês, né? Saber que a Michelle está lá em Quixadá, a Marcelina, a Roberta, a Gláucia, a Fábia, a Thalita que está carregando, a Raquel de Santo André, a Dayana, o Edme, que é o único que eu conhecia. Não, e a Fábia também eu conhecia, todos os dois, antes desse momento aqui. Tem a Ana Cristina, que deve estar tomando aquele café para ficar acordada, né, Ana Cristina? Ô, coisa boa! Tem a Mariana Beck ali, que também se colocou à disposição, e os outros, à medida que vão podendo, coloquem ali, pelo menos nesse início. Uma coisa muito importante, eu acabei de partilhar no grupo toda a apresentação, então vocês não têm a necessidade de querer ficar escrevendo muitas coisas ou algo do gênero. Tranquilo, Thalita, você está no trânsito, eu sei que você vai chegar, então agora a gente fica mais tranquilo, né? Ela acabou de escrever para a gente. E conforme a própria Patrícia falou, vamos deixar os comentários ou as perguntas para o final, que eu espero que tenham muitas, assim, né? Porque é tão belo e tão importante a gente cuidar dos nossos irmãos, né? Eu me chamo Adson Boreal Zanuzzo, sou missionário da comunidade já faz 11 anos, tenho promessas definitivas, sou seminarista da comunidade, finalizei os estudos lá em Roma e voltei aqui para o Brasil para a diaconia, para trabalhar aqui na comunitária há exatos 8 meses, né? Então, para mim, tudo ainda é muito novo na comunitária e é uma alegria tão grande perceber que nós somos os guardiões de uma das três partes do nosso tripé que são fundamentais para que a gente viva bem, né? A parte da vida fraterna, que já foi tão bem dita, né? Nós cuidamos dos nossos irmãos. Então, para quem está começando agora, meus parabéns pela missão, uma das mais belas que eu acho que existe na vida da comunidade, cuidar um dos outros, né? Eu, antes da comunidade, me formei médico pela Universidade Federal de Pelotas em 2010. Não consegui finalizar a residência médica, porque ingressei na comunidade com 26 anos na época. Então, acredito que também por isso a comunidade me nomeou, voltando da Europa, para exercer esse papel que nós ainda estamos descobrindo do setor saúde no governo geral, né? Um dos primeiros passos que me foi dado foi trabalhar com quem está chegando para explicar melhor o setor saúde das secretarias comunitárias locais, né? E eu pensei em a gente conversar alguns aspectos que vai começar pequenos conceitos do como a igreja vê a saúde, como nós vemos o cuidado com os enfermos, depois o que o setor saúde busca fazer, depois o que o setor saúde deve fazer, depois, a quem serve o setor saúde, qual a finalidade e aí sim, no final, o que nós temos que fazer. Então, a princípio, vão ser 7 passos. Eu espero que a gente não se canse. Por favor, se você por algum momento se cansar, vamos tentar acordar, porque é muito importante para todos nós esse momento,
tá certo? Então, por favor, atenção. Não precisa anotar muita coisa, que já está tudo ali no WhatsApp de vocês. E posso contar com a ajuda de vocês para fazer essa coisa muito dinâmica numa sexta-feira? Posso contar, pelo amor de Deus? Vamos lá, porque não está fácil para ninguém nesse momento e é muito importante. Então, vamos começar partilhando o monitor aqui no setor saúde. Vamos fazer o share, senão não vai. Então, nós temos aqui, gente, ó, coisa mais linda, treinamento para os novos secretários comunitários, que são vocês! Olha só que bela responsabilidade. Gostei, Michele. É isso aí, vamos fazer a alegria aqui para todos nós. Então, gente, esse é o momento que nós vamos começar a aprofundar um aspecto fundamental do nosso serviço como secretários comunitários, que é o setor saúde. E aí a gente só vai fazer uma pequena introdução, pegando lá o parágrafo 2288 do Catecismo, que vai falar da parte moral do homem, como que a gente tem que viver as nossas relações, e lá está escrito: a vida e a saúde física são bens preciosos confiados por Deus, e cada cristão tem a obrigação de cuidar razoavelmente desses dons, tendo em conta as necessidades alheias e o bem comum. Então, nós, gente, como não somente os responsáveis do setor saúde, mas também aqueles que estão à frente da Secretaria Comunitária, já temos como o início da nossa missão perceber que a vida e a saúde física são bens confiados por Deus. Então, a nossa missão já começa diferente quando nós vemos que não é somente a doença, mas são dons, a saúde e a vida. Continuando nesse mesmo percurso, a gente vai para o conceito da OMS, que vai falar que a saúde não se refere apenas ao bem-estar físico de uma pessoa, no caso aqui de um paciente, mas implica um estado de bem-estar físico, mental e social completo, e não meramente a ausência de doença ou de doenças. Então, a gente vê esse conceito de 1946 que já amplifica muito o conceito de saúde que se tinha antes, que era principalmente cuidar de quem está doente. E a gente vê o conceito da Igreja Católica que vai falar: meu Deus do céu, a vida e a saúde são um dom que precisam ser guardados, precisam ser vividos com toda a destreza e toda a beleza. E aí a gente vai pegar nos estatutos da nossa comunidade, lá no parágrafo 53, falando da vida fraterna, que vai se dizer que nós temos que ter uma especial atenção para o membro que esteja enfrentando a prova da enfermidade ou da dor. É interessante a gente notar os termos. Se o catecismo diz que a vida e a saúde são um dom, os nossos estatutos dizem que a enfermidade ou a dor são uma prova. Então, quando nós nos colocamos como responsáveis por cuidar da saúde ou do setor da nossa comunidade, que implica o cuidado à saúde do missionário da comunidade de vida, nós temos que lembrar que a vida é um dom e que existe uma enfermidade, uma dor que nós vemos como prova. Ou seja, é difícil, não tem jeito, mas é algo que está dentro da providência de Deus para cada um de nós, ou cada um que atravessa a enfermidade ou a dor. A gente consegue ver que não existe nos estatutos um parágrafo dizendo o que é a saúde em si, como existe no catecismo. Mas foi muito importante escrever nos estatutos que é importante cuidar de quem está enfermo ou de quem está sofrendo com as dores, né? E uma coisa que eu acho muito bonito é que diz: cuide a comunidade que lhes sejam reservados a atenção e o carinhoso cuidado espiritual, afetivo e terapêutico necessários. Ou seja, a gente vai ter que sempre perceber que o nosso cuidado tem que ser amplificado. Temos que cuidar da parte terapêutica, mas principalmente ver essa parte espiritual e afetiva, como tão bem a Fabi ontem falou da vida fraterna. Vocês vão vendo que eu vou passar, não vou ler todas as coisas, pelo amor de Deus, senão aqui a gente não vai conseguir prosseguir sem dormir. Então vamos para frente.
Como comunidade, nós recebemos algumas metas, né? Se a gente pegar aqui no mapa estratégico da comunidade, o último, a gente percebeu que é uma meta da comunidade proporcionar que 100% dos irmãos enfermos da comunidade de vida tenham ajuda especializada, bem como promover que cada irmão, a partir do D2, faça um check-up anual básico. Então, essa é a meta que nos norteia no nosso trabalho dentro do setor saúde. E é claro que isso veio a partir de uma orientação, que não foi só uma orientação, foi próprio um pedido que a Santa Sé nos deu, proporcionar que 100% dos missionários tenham acesso à Previdência Social e ao plano de saúde. Então, nós estamos caminhando para isso e também nisso a Patrícia vai falar no final, fazendo essa observação, falando melhor do como que está esse acesso ao plano de saúde e todas essas outras coisas. Então, a primeira parte que eu falei para vocês que eu ia fazer alguns conceitos foi acabado de ser cumprida. A gente ainda está acordado? Deixa eu ver aqui. Espera aí, deixa eu tirar do share. Vamos ver. Como é que eu tiro aqui do share, gada? Stop share. Olha só, gente, não é new share. É pause share ou não? Minha filha, faz aqui para mim. D2, faça alguma coisa aqui, D2. Ah, pronto. Beleza. Gente, como vocês viram, a primeira reunião de Zoom que eu tenho que colocar algo e a Michelle voltou correndo. Ela pegou um pouco d'água, eu também quero. Alguém me serve aí um copo de água? Então, gente, ficou claro pelo menos esses conceitos? Vida como dom, cuidado com o enfermo, enfermidade como prova, tudo ok? Beleza? Então, vamos continuar. Agora, share screen, estou começando a entender aqui. Pronto. Então, continuamos. O que busca o setor saúde? Busca melhorar a qualidade de vida e o bem-estar do missionário, prevenindo e, quando necessário, tratando e cuidando do irmão enfermo. Então, a gente já consegue ver que ampliamos o conceito que estava nos estatutos sobre a vida fraterna do irmão enfermo. Então, dentro da secretaria comunitária que vocês estão iniciando esse trabalho, a gente vai perceber que o setor saúde busca não só tratar do irmão enfermo, que é a última frase, prevenir e também melhorar a qualidade de vida e o bem-estar do missionário. E aí é legal, porque nessa frasezinha ali da nossa direita, nós vamos ver que o RL nomeia um irmão para coordenar esse setor. E aí é bem legal, eu achei legal quando eu escrevi essa frase, porque essa pessoa pode ou não ser o secretário comunitário e pode ou não ser da área da saúde. Então, pode ser que a pessoa responsável pelo setor não saiba nem de uma coisa nem de outra. Que não seja o secretário, que não seja da área da saúde. Mas é importante sempre trabalhar em comunhão com o secretário comunitário, se for uma pessoa a mais e tudo mais. Continuando, vamos lá, o setor deve 2 pontos. O setor deve fazer o quê? Deve gerar uma mentalidade de prevenção de enfermidades e desenvolver algumas ações para melhorar a saúde dos irmãos. E aí eu coloquei uma tríade que é muito interessante, que nos ajuda nessa questão de prevenção de enfermidades e desenvolver e melhorando a saúde dos irmãos, que seria o check-up, exercícios físicos e alimentação saudável. Então, essa é uma das coisas que se deve fazer. A segunda, orientar e manter um diálogo com os coordenadores de casa da CB e formadores comunitários da CAL, nas necessidades de saúde dos irmãos. E, por fim, organizar as demandas recebidas e propor soluções, até porque se não propor a solução vai ficar difícil, né, gente? Assim, é complicada a questão de se ver, e espero que isso não aconteça com frequência, num beco sem saída, entre aspas, né? Não, a gente está a serviço do reino. A gente tem uma possibilidade de fazer, existe um trajeto que a comunidade já propõe. Mas é importante que a gente lembre desses 3 fatores: gerar uma mentalidade, manter um diálogo, organizar e propor soluções. E vamos para frente. A quem o setor saúde serve? Parece óbvio, mas uma coisa que eu descobri nos anos de comunidade de vida é que o óbvio tem que ser dito. Então vamos dizer o óbvio. Se você tem aquela resposta a quem o setor saúde serve na ponta da cabeça dizendo que é aos irmãos da comunidade, você acertou. Parabéns, meu cara.
É isso aí. Nós servimos aos nossos irmãos que fazem parte da comunidade católica Shalom, especialmente tendo todo o cuidado com os irmãos da comunidade de vida e, eventualmente, ajudando os irmãos da comunidade de aliança que tem a sua necessidade diante de um discernimento feito com o seu formador comunitário da sua célula. Então, gente, nós estamos a serviço dos nossos irmãos. Continuemos. E qual é a finalidade do setor saúde? Para que esse negócio surgiu assim? O que nós esperamos? Qual é o fim que a gente deseja com o setor? O crescimento da obra Shalom. Isso que é o mais belo. Cuidando dos irmãos, nós obrigatoriamente crescemos na obra e crescemos na evangelização. O nosso trabalho, ele jamais está desassociado com o objetivo primeiro e principal da nossa comunidade. No entanto, existe uma mediação através da busca da melhoria da qualidade de vida e do bem-estar dos missionários. É aquela questão, né? A gente está aqui para oferecer a nossa vida para nos consumirmos como para o reino de Deus. E existe uma maneira de nós fazermos isso. E nós, como irmãos da Secretaria Comunitária e como aqueles que são responsáveis pelo setor saúde, temos que perceber que existe uma eficácia muito grande no crescimento da obra quando os missionários estão com a qualidade de vida melhor e no melhor bem-estar. A gente não vai fazer com que alguém esteja bem de saúde para ficar lá zapeando no WhatsApp, no Instagram, no domingo de tarde, e ficar esperando, dizendo que a minha vida está melhor. Pode acontecer isso se é para a gente ter a obra crescendo, mas nós desejamos melhorar a saúde dos nossos irmãos para que a obra Shalom cresça, para que o reino do céu seja implementado aqui na terra através do nosso trabalho e através das nossas atividades evangelizadoras. Então, servimos a comunidade, a finalidade é que, através do nosso serviço, a obra Shalom cresça. E quais são as atribuições? Ou seja, qual é aquela coisa no meu checklist lá que eu tenho que me lembrar de dizer que eu sou responsável? Vamos para frente. Então, eu preciso gerar uma mentalidade de prevenção de enfermidades e desenvolver ações para melhorar a saúde dos irmãos. Meu Deus, Adson, tem que fazer isso sozinho? Meu filho, a gente está começando um trabalho para ir dando sugestões, para ir auxiliando essa parte. Também a minha presença, também esse subsetor aqui na Secretaria Comunitária Geral tem como objetivo auxiliar vocês para gerar essa mentalidade de prevenção. Talvez primeiro em vocês mesmos, para repassar também aos irmãos da comunidade. Então é importante. Uma das primeiros tópicos que nós temos que perceber devemos gerar essa mentalidade de prevenção de doenças, desenvolvendo ações. A segunda, orientar e manter um diálogo com os coordenadores de casa da comunidade de vida e formadores comunitários da CAL nas necessidades de saúde dos irmãos. Gente, necessidade nós vai ter, gente. Aparece. E talvez quando parece que já não tem mais o que piorar, vai aparecer mais ainda. Deus queira que não, mas pode acontecer. A parte da saúde é uma das partes fundamentais da nossa vida e que, aparentemente, quando nós não nos vemos acolhidos, parece que também a nossa confiança no Deus que é Pai diminui. Nós, como irmãos da comunidade, como tão bem a Patrícia lembrou no início, é um dos lugares em que mais nós vivemos a maternidade e a paternidade com os nossos irmãos. É muito importante a gente ter em vista que o diálogo é um papel fundamental para exercer o acolhimento e para propor e pensar em soluções. Não já olhar para o caixa, dizer que não tem, dizer fique doente só mês que vem, não me apareça com essa dor de dente agora que eu não tenho como resolver. A dor de dente, se vier, veio, né? Não dá para postergá-la. Né? Então, é importante que esse diálogo exista e que os nossos olhos, o nosso coração não esteja tanto naquele recurso que muitas vezes é limitado. E por isso que vem,
A última, organizar as demandas recebidas e procurar soluções, gente. Vocês estão no lugar que procura a solução. Não que só dá problema, porque problema a gente vai receber, né? Não tem como. Nós estamos aqui lidando com gente, e lidando com a saúde do povo. Lembrar que esse setor é um apoio aos irmãos da comunidade de vida e comunidade de aliança. Vamos para frente, que eu já estou vendo gente com sono, então vamos lá, porque existe... Desculpa, o Edmund, não estava falando só de você, tá? O que nós devemos fazer? Essa é aquela parte que, se vocês pegarem esse negocinho aqui, ó, gente, ó, espero que esteja aparecendo, se chama, Manual da Secretaria Comunitária. Eu espero que sim, porque eu só estou vendo o Edmund aqui, mas acho que eles estão me vendo, entendeu? Quando a gente olha no manual, ele tem, sei lá quantos capítulos, uns 15, 16, 17, tudo que é pergunta que você tem como secretário, gente, está lá as respostas. Absolutamente, gente, e é tão bom que só tem 63 páginas, e o bom ainda é que tem muito espaço entre uma linha e outra, ou seja, se quiser ainda deixar menorzinho, deve dar umas 30 páginas assim, ó. Ou seja, não é muito trabalho para ler, não, tá? Por favor. E nesse manual, todo o trabalho, que não é milenar, mas já tem pelo menos umas 2 décadas dessa que antes era assessoria e agora passou a Secretaria Comunitária Geral dentro da assistência comunitária, tudo aquilo que eles foram recebendo de demandas e de dúvidas ao longo dos anos foi compilado nesse manual. E é importantíssimo que vocês saibam que todo o treinamento que a gente está passando para vocês tem como base esse manual. E é mais interessante ainda que vocês percebam com mais felicidade que, quando nós propomos o que se deve fazer, tudo isso está numa parte chamada, como é que chama lá o final mesmo? Plano de gestão, que eu sempre confundo com plano de ação, por isso que eu fico com dúvida, às vezes eu falo PA, mas é PG. É plano de gestão. Nesse plano de gestão existem perfis que se adequam mais às pessoas que devem realizar tal serviço, que nós vamos ver também no fim dessa apresentação, e nós temos também algumas estruturas de trabalhos que têm que ser realizados. Isso tudo para dizer que nós estamos propondo para vocês esse material, que é extremamente didático, mas ainda mais didático é o manual. E é muito bom saber que nós também temos esse recurso. E que vai auxiliar vocês em muitos momentos, quando vocês não souberem muito o que fazer, mandam mensagem para 10 mil pessoas, a gente não consegue responder com a rapidez que vocês precisam, e está lá. Então vamos lá, o que se deve fazer? Depois já fiz a publicidade do nosso manual. Primeiro, fazer um banco de dados com pessoas e empresas que possam colaborar com a comunidade a custo zero ou a baixo custo. Gente, se Deus colocou vocês na secretaria, se Deus colocou vocês numa missão, com certeza vai ter gente que Deus vai colocar para ajudar vocês. Cabe a alguém organizar essas pessoas, saber quem são, pegar os seus dados, pegar os seus contatos, perguntar como elas desejam ajudar, como elas podem ajudar. Gente, a coisa boa de nós ser pobre, eu me lembrei agora da história das panelas lá do histórico. A gente pede ajuda. A gente pediu as panelas, o rapaz mandou lá, peguem tudo e eu não quero mais ver vocês, mas eles pegaram tudo que cabia no fusquinha. Nós temos que perguntar. Certamente tem algum irmão na obra, ou talvez você seja essa pessoa que está ali, porque eu sei que tem muitos irmãos da Aliança que desempenham esse papel importantíssimo da Secretaria Comunitária, que são profissionais ou conhecem profissionais. É muito difícil, assim, tá certo que eu tenho um viés, porque eu sou da área, mas eu conheço muitas pessoas da área que não têm tristeza em ajudar. Só que às vezes a gente não vai atrás de pedir a ajuda.
Ou às vezes a gente pediu ajuda, conseguiu o contato, mas deixou lá numa planilha esquecida. Lembrando que aquele nome não é só um nome que ajuda nós, mas é uma pessoa que pode ser evangelizada e que deve ser amada por nós. Então, o primeiro passo é lembrar que nós temos que fazer um banco de dados. Mas não é fazer a planilha do Excel lá dizer, colocar profissionais da área da saúde, deixar a planilha em branco. Não, é ter que alimentar a planilha. E aí vem as pessoas, vem os laboratórios, vem as clínicas, vem as óticas, vem as farmácias, vem os representantes. Mas é sempre bom a gente lembrar que a gente está trabalhando a favor do reino, para que a evangelização cresça através da melhoria do bem-estar dos nossos missionários. Então, fazer um banco de dados não é para ser uma grande dificuldade. É importante saber que esse é um passo primordial. Por isso que a gente colocou como o primeiro passo. E aí a gente coloca a bandeira do Brasil, porque se a missão for no Brasil, nós temos um segundo passo importante. Conhecer minimamente o funcionamento do Sistema Único de Saúde de sua cidade. Eu, antes de entrar na comunidade, fazia residência médica em medicina de família e comunidade, não finalizei. E é exatamente a parte que se especializa na maior parte de demandas possíveis, né? Seja do recém-nascido ao idoso, e que é feita para atuar no Sistema Único de Saúde. Então, eu conheci, fazia em Florianópolis isso, várias coisas boas que o SUS oferece, e que às vezes a gente não conhece. Por exemplo, obrigatoriamente, cada um de nós tem que ter um cartão nacional do SUS. Todas as nossas vidas vão necessariamente ter a necessidade de ter esse cartão. E praticamente todos os missionários têm, porque só vacinou contra o Covid quem tinha. Então, praticamente todo mundo tem, certo? Geralmente você precisa dela, o nome, o CPF e um comprovante de residência. Por que o comprovante de residência? Porque a atenção básica no Brasil era dividida por regiões. E você vai estar alocado com uma equipe que vai te auxiliar, geralmente composta de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e outros serviços, num lugar chamado Unidade Básica de Saúde próxima de você, que eram os antigos postinhos de saúde. Principalmente quando o SUS foi colocado em prática lá em 1988, acho que foi esse negócio, mudou-se muito a perspectiva do primeiro cuidado das pessoas. Primeiro, a referência sempre era o hospital da região. A partir disso, passou a ser o posto de saúde, que além das vacinas, dá muitas outras possibilidades de ajuda. Como, por exemplo, consultas, farmácia, vacinação, exames, especialistas, grupos de apoio, entre outros. A gente sabe que o SUS é difícil ter especialistas. A gente sabe que no SUS os exames podem demorar, principalmente os mais complexos. Mas às vezes a gente não sabe que no SUS tem acesso à farmácia, pelo menos alguns medicamentos, e lá no final você vai economizar 30, 40 reais por mês, que já pode ajudar em alguma outra coisa. Mas é necessário que nós, como responsáveis do setor de saúde, conheçamos minimamente qual é o centro de referência daquele lugar que a comunidade de vida mora. Porque a gente tem que, encaminhar corretamente o irmão nas necessidades. Não é nossa responsabilidade marcar consulta junto a esses órgãos. Não é nossa responsabilidade levar o missionário na porta do postinho e depois trazer. Não é. Mas é nossa responsabilidade, uma atribuição, conhecer o que é isso. Conhecer qual é a unidade básica de referência. Conhecer qual é a UPA de referência, que é quando você tem uma urgência para ser atendida naquele momento. Conhecer qual é o CAPS, se existe na cidade, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Geralmente, todos os serviços de psicologia e psiquiatria são encaminhados para esse centro. E os hospitais de referência, que geralmente numa cidade vai ter um hospital de referência em ortopedia, um hospital de referência em ginecologia e obstetrícia.
E entender, gente, que para a gente ingressar no Sistema Único de Saúde, para qualquer coisa, seja pedir um leite em pó para uma criança que tem alergia, que você pode pedir, seja para pedir um medicamento de alto custo, sempre você vai ter que passar pelo seu médico de família de referência. Então, é necessário conhecer o posto de saúde. E às vezes eu vejo uma resistência que é possível dos nossos irmãos e irmãs, porque não conhecem os benefícios que tem o posto de saúde. Então, é importante que a gente tenha essa consciência e essa publicidade. E, por fim, o terceiro ponto é aderir a planos de saúde para 100% dos missionários da comunidade de vida com abrangência nacional. Eu mandei também um documento para vocês em PDF, que lá tem todas, absolutamente todas as informações necessárias para quando a Secretaria Comunitária Local irá aderir um plano de saúde para os seus irmãos. A gente tem esse e-mail, planodesaude@conshalom.org, que quem responde é uma irmã da comunidade de aliança chamada Natasha, que faz absolutamente todos os passos junto com as pessoas que querem fazer essa adesão. E depois a Patrícia, quando finalizar, vai falar um pouco mais de como está esse processo, porque nós desejamos melhorar muito a abrangência não, a quantidade de irmãos que são assistidos pelos planos de saúde, porque é uma exigência nossa, mas também que veio externa, que a igreja nos pediu como comunidade. Então, se a missão for no Brasil, basicamente o que a gente tem que fazer? Primeiro, uma lista de... Isso, eu sei que você respondeu ali, por mais que eu não estou ouvindo, eu tenho certeza que você falou lista de pessoas que podem ajudar. E essa lista tem que permanecer vazia? Claro que não, ela tem que ser colocada. Mas por quê? Por pessoas que ou a providência de Deus já fez vocês saberem, ou vocês vão descobrir quem são. Segunda, conhecer o plano, conhecer o SUS da sua cidade. Principalmente, qual é o posto de saúde de referência da comunidade de vida e, principalmente, quais são os serviços melhores que aquela unidade de saúde ou que na cidade se propõe. Por exemplo, eu tive que estudar toda a rede de saúde de Fortaleza para auxiliar a Secretaria Comunitária de Fortaleza. Eu descobri cada coisa. Eu descobri que praticamente 70% dos medicamentos dos medicamentos controlados que a Secretaria arca tem no sistema público. Descobri que você pode ter, em qualquer unidade de saúde que você for, você pode ter atendimento gratuito a hora que você precisar, se você tiver necessidade. Mas que você precisa ter a tua unidade de referência para ter esse cuidado. Descobri que você pode levar as suas receitas do médico particular para o médico do posto de saúde e ele faz as receitas do SUS e você pode retirar na farmácia. E não é a farmácia popular, é a farmácia da prefeitura. Mas isso em Fortaleza. Eu não sei como é que é em Quixadá, por exemplo. Não sei. Mas vocês precisam saber que é de Quixadá. É uma necessidade para que nós possamos evangelizar melhor naquele percurso, para melhorar o cuidado aos irmãos e no cuidado dos irmãos melhorar a evangelização. Beleza? Vamos seguir para frente, que já estão quase acabando, porque tem o caso que se a missão não for no Brasil. Então, se a missão não for no Brasil, aí que a gente vai precisar ainda mais da ajuda dos secretários comunitários. Porque é necessário conhecer minimamente o funcionamento do sistema público de saúde do país. Para que a pessoa da comunidade tenha acesso ao menos ao médico generalista, além de saber os locais de referência para demais atendimentos e exames. Foi um processo que a gente precisou passar lá na Itália. A gente precisou entender qual era o acesso ao sistema público. Lá você tem que pagar uma cota anual para você ter acesso ao sistema público de saúde. Para qualquer consulta que você for fazer, não existe gratuidade, você não vai pagar um percentual, que às vezes é de 17%, às vezes de 20%. Você vai ter acesso a medicamentos gratuitos nas farmácias, mas isso a gente precisou ir atrás.
Não existem exames gratuitos como tem no Brasil. Sempre você tem que pagar uma cota, ainda que você pague um sistema de adesão. Então, lá, pelo menos até no passado, você tinha que pagar 396 euros por ano para você ter um médico geral. E para você poder ter desconto nas farmácias e desconto nos exames e desconto nos médicos especialistas. E você não consegue ir para o especialista se você não tem um médico geral. Então, para aquelas pessoas que estão no exterior, é importantíssimo entender o funcionamento. Eu percebo que em alguns países o sistema de entrada é o médico geral, que vai te levando para os outros. Mas nós precisamos também, como Secretaria Comunitária Geral, desse feedback dos secretários comunitários locais do exterior para entender esse processo de cada país. Sempre lembrando que não é da responsabilidade da secretaria marcar as consultas junto com esses órgãos. E as últimas orientações, para a gente já ir voltando ao nosso diálogo tranquilo. Na impossibilidade de suprir as necessidades com os recursos da Secretaria Local e da missão, se deve fazer um pedido de socorro à Secretaria Comunitária Geral. Depois vai ser falado mais sobre isso, junto quando a Patrícia falar. Sempre lembrar o fluxo dos pedidos. É o coordenador de casa, setor saúde. Claro que é possível que algum irmão, em algum momento, queira falar com o secretário, com o responsável pelo setor saúde ou com o secretário comunitário. A gente vai expulsar porque ele não falou pelo coordenador de casa? Não, a gente vai acolher e vai orientar. Meu filho, você tem que falar com o coordenador de casa também. Você precisa. Ele é o seu pai, ela é a sua mãe, eles são os responsáveis pela gestão da sua casa. Não só pela gestão física, mas para que vocês sejam santos. E aí nós vamos ajudar eles por esse fluxo. E por fim, o setor saúde da Secretaria Comunitária Local deve providenciar assistência odontológica a todos os irmãos da comunidade de vida. E ali pode ser aderindo a um plano de saúde, pelo Sistema Único de Saúde. É por isso que é importante conhecer o que o Sistema Único de Saúde oferece. Por exemplo, Florianópolis, o Sistema Único de Saúde oferece praticamente todos os serviços odontológicos, exceto a parte das obturações, tratamentos de canal e retirada de dentes. Então, se os irmãos de lá desejarem, eles vão conseguir fazer limpeza todo ano pelo SUS. E aí tem sempre aquela participação pessoal, né, no cuidado à saúde, que nunca deve ser esquecida, porque existe o fator pessoal. Por mais que a gente oriente, tem gente que não tem jeito. Não, tem gente que ainda não tem jeito, porque vai ter, né? Em algum momento, com a graça de Deus, a gente deseja que tenha. E aí são aqueles perfis que a gente traçou no final, justamente os perfis das pessoas, justamente para a gente ter uma ideia de um pouco o que é importante que a pessoa domine para exercer essa função. Então, como uma competência, eita, não salvou, ô tristeza, como uma competência técnica, que me faltou agora, como a gente pôde perceber, infelizmente, né? A gente tem principalmente o conhecimento do SUS e o conhecimento minimamente de tabelas, Excel, Word e tudo mais, né? E como competências comportamentais, a gente colocou o senso de responsabilidade, a possibilidade de abrir-se ao diálogo, ou seja, ser uma pessoa acessível, conseguir ter essa receptividade e proatividade de buscar soluções, e dentre tantas outras que no manual vocês vão encontrar. Então, pelo menos agora, vocês podem, com a graça de Deus, pegar o manualzinho lá, é praticamente a penúltima página. Quem não tem impresso pode imprimir, quem quiser ver no computador, veja no computador, não tem nenhum problema, tá? Mas estão lá os perfis de cada pessoa. Gente, eu tentei fazer da maneira mais não tão didática, mas pelo menos que a gente se divertisse um pouco na sexta-feira. Espero que deu certo, porque misericórdia é dura para todos nós, não é fácil não esse momento juntos. Eu vi que houve 4 pessoas que escreveram no chat. Opa, tomaram chá quente. Valeu, Ana Cristina. Eu achei que era café, mas era chá. Obrigado por ter
escrito aqui, certo? Espero que a Thalita tenha chegado já, porque ela escreveu que estava no trânsito há mais de uma hora atrás, então espero que dê certo. E agora eu deixo a palavra para a Patrícia falar com vocês e no final a gente vai respondendo as perguntas que vierem a serem escritas. Tá bom, gente? Estou aqui do lado e agora eu deixo para minha irmã Patrícia, nossa secretária comunitária geral. Um abraço para todo mundo. Até mais. Jesus, a competência técnica tá feia, minha irmã. Então, só falando um pouco. Peraí, só um minutinho, gente. Só queria aqui explicar duas coisas. Eu tive que dar uma saidinha, vamos ver se o Alisson passou a meta. A meta, sim. A meta, né? Então, quando nós fizemos o nosso planejamento estratégico, todos vocês receberam metas daqui da assistência comunitária, certo? E cada missão teve um percentual em uma meta chamada que X% dos irmãos da comunidade de vida devem ter, fazer check-up anual, ter acesso a assistência médica especializada e fazer exercícios físicos. Então, essa meta, ela não é somente um enfeite lá no nosso planejamento estratégico, certo? Ela é uma meta que está no mapa estratégico, ou seja, ela é de fundamental importância para o andamento da comunidade, certo? E nós precisamos providenciar que esses irmãos, o percentual que foi designado para a sua missão, ele seja cumprido, tá certo? Se você conseguir cumprir mais, ir além, melhor, tá? E nós vamos mensurar. No passado, nós não conseguimos mensurar, foi essa mesma meta, né, para as missões, mas nós não conseguimos mensurar, porque os secretários não tinham ali os dados, né, os números de quantos irmãos tinham feito check-up, tinham tido acesso à assistência médica especializada, mas esse ano nós vamos mensurar, né, através de alguns acompanhamentos que serão feitos com vocês, tá? Algumas avaliações e através também do IQVC, tá certo? Que é para quem é da comunidade de Aliança, que não conhece, o IQVC é um questionáriozinho que toda a comunidade de vida responde anualmente, certo? Então, nós vamos mensurar isso aí também no IQVC, tá certo? Então, é muito importante que todos nós tenhamos consciência da nossa meta. Então, você vai procurar lá na meta, nas metas da sua missão, né? Eu acho que está compartilhado no Drive, porque, na verdade, essas metas elas são enviadas para os responsáveis locais e o secretário do planejamento aí da sua missão, né? E que a Secretaria de Planejamento daqui da Diaconia que envia para as missões. Isso foi em outubro do ano passado. Então, vocês vão procurar aí, junto com o secretário de Planejamento ou com o responsável local, a meta, tá certo? Da sua missão. Então, nós elegemos a meta, não foi o mesmo percentual para todas as missões, porque nós sabemos que algumas tem mais facilidade, outras têm mais dificuldades, enfim, certo? Essa meta, ela foi gerada do documento da Assembleia Geral de 2019. Sabe aquela Assembleia que elegeu um novo conselho em 2019? Pronto, nós ali também nos dividimos em alguns grupos e fizemos aquele documento. Então, aquele documento tem ali as diretrizes
para o que, na verdade, ia ser 6 anos, mas agora vai ser 5, né? Esse mandato agora vai ser só de 5 anos. Então, vai estar direcionando as nossas ações até o ano que vem, tá certo? Então, uma das ações descritas lá no documento da Assembleia Geral era que todos os irmãos da comunidade de vida tenham acesso à assistência médica especializada. E aí, por que nós colocamos os check-ups, né? Porque nós sabemos que é uma forma muito eficaz de prevenção, né? Nós temos aqui, em Fortaleza, na diaconia, muitos exemplos de irmãos que pegaram as suas doenças em estágio inicial, e especialmente câncer, né? E puderam ali fazer um tratamento menos agressivo, né? Então, o fato de nós fazermos exames constantemente, mesmo que sejam os exames básicos, eles podem indicar algo que nos conduza a um tratamento e ali o tratamento não seja tão agressivo, né? Então, e nós temos exemplos de outras pessoas que não faziam seus exames e já pegaram doenças em estágio bem comprometido, né? Os tratamentos são bem difíceis, são longos, os tratamentos são dolorosos por vezes, né? Não conseguimos minimizar os sintomas, etc. Tá? A outra coisa é o exercício físico. O setor saúde, ele precisa abraçar essa causa do exercício físico, porque nós sabemos, assim, não é porque você faz exame e exercício físico que você nunca vai ficar doente, não, porque a gente morre um dia, né? Faz parte da natureza do ser humano, né? Nascer, crescer, se desenvolver, envelhecer e morrer, faz parte, né? Todo ser vivo vive esse processo. Lá no livro de ciências, né? Fundamental 1, viu? Porque tem um monte de filho no Fundamental 1, é por isso que eu sei dessas coisas. Então, sou professora dos meus filhos, né? Então, mas a prevenção, ela pode nos auxiliar nos nossos tratamentos, né? Ela pode minimizar ali, enfim, várias coisas, né? A gente pode prevenir, pode pegar em estágio inicial e podemos viver e conviver, às vezes, com alguma enfermidade de uma forma muito mais tranquila, né? O exercício físico também é fundamental, né? Tanto na prevenção de doenças, como também na questão da saúde mental, né? Do bem-estar, da qualidade da nossa vida comunitária. O exercício físico tem inúmeros benefícios, né? Que aí eu não vou listar aqui para vocês eles agora, porque semana que vem, viu? Faço novamente a propaganda, vamos ter uma semana inteira, né, para falar sobre a saúde na comunidade de vida. Então, irmãos que estão servindo na secretaria comunitária, animem os irmãos da comunidade de vida e de aliança também, né, a fazerem ali, a praticarem exercícios físicos. Teve uma missão, acho que foi em Manaus, há um tempo atrás, fez no centro de evangelização, fez vários exercícios físicos, né? Fez tipo uma coinonia, assim, de toda a comunidade. Foi bem legal. Eles filmaram para a gente, né? Foi bem legal, né? Um dia na semana que fazia exercício físico, a comunidade de vida Pronto. A tia está dizendo aqui que um dia na semana comunidade de vida e de aliança em Manaus fazer exercício físico. Olha aí que legal, né? Também minha casa comunitária parava no horário e ficava 1 hora fazendo. E na pandemia também, né? Espero que continue, né? Que como é a nova secretária lá de Manaus, Dayana, né? Então, vamos animar, porque isso faz parte da qualidade
da vida comunitária, certo? O outro ponto que eu quero conversar com vocês é sobre os planos de saúde, né? Especialmente, sim, voltando, rebobina a fita, rebobina aí, né? Como é que nós vamos proporcionar aos irmãos da comunidade de vida esse percentual de assistência médica, né? Então, uma das coisas que a gente precisa aprender enquanto secretaria comunitária é em busca das informações e de benfeitores. Como o Alisson estava falando aqui, a gente precisa saber como é que funciona o sistema público, né? No Brasil, o SUS, e quem está em outros países, como é que funciona o sistema público da cidade, do país onde você está, né? O SUS, ele tem um padrão, ele tem uma filosofia aqui no Brasil, mas cada município se comporta de uma forma diferente. Por exemplo, o SUS daqui de Aquiraz, nosso interiorzão aqui, é diferente do SUS da capital, né, de Fortaleza, que é diferente do SUS do Eusébio, que é a 10 minutos daqui, né? Então, não é uma coisa assim, nem todos têm os mesmos recursos, porque depende muito da administração municipal, né? Por exemplo, o prefeito daqui de Aquiraz, ele é médico, né? Então, ele está fazendo um serviço excelente na saúde aqui, né? Nos postos de saúde. Então, até dentista tem, né, aqui, fisioterapia, enfim, os exames, né, de sangue as pessoas estão fazendo. Então, você precisa conhecer o funcionamento do SUS, certo? E a gente precisa quebrar esse paradigma de preconceito com o SUS, né? A gente criou um preconceito com o SUS, né? Que o SUS é ruim, que o SUS é isso, que o SUS é aquilo. Bem, pode ser que em alguns municípios ele realmente seja muito ruim, né? Mas em outros ele pode oferecer também serviços que sejam muito favoráveis à nossa saúde. A outra coisa é nós buscarmos benfeitores. Gente, a gente não pode depender dos 5%, não dá, certo? Não dá. Não dá porque os 5% é muito pouco diante das necessidades das nossas missões, na verdade. Então, a gente precisa buscar novos benfeitores. Aqui em Fortaleza, a CIMAR, né, quem é mais antigo aí conhece a CIMAR, ela assumiu o setor saúde daqui agora. Gente, ela está batendo de porta em porta de médico e tem reconquistado os médicos para atender a comunidade, né? Impressionante. Ela vai com muita humildade, rezando, se tremendo toda, mas vai de porta em porta, conseguindo novos benfeitores. Estes benfeitores, eles podem atender ou num valor mais baixo, né, para nós, fazer ali um desconto muito bom, ou fazer por cortesia mesmo, né? E se nós formos, e se nós fizermos um movimento na comunidade Aliança, na obra, né, que tenham parentes, tenham amigos que sejam profissionais de saúde, que possam nos ajudar, vá visitar, vá atrás, vá em busca desses novos benfeitores. Inclusive, é um instrumento de evangelização e até mesmo vai contar para o céu desses irmãos, né? O bem que eles fazem aos que pertencem a Deus, né? Aos que se consagram a Deus. Então, gente, a gente não pode estar somente dependendo do valor dos 5% que entra, tá certo? No nosso caixa. Nós também precisamos conhecer o SUS e irmos em busca de novos benfeitores, tá certo? Ok? A outra coisa que eu quero conversar com vocês é sobre os planos de saúde. É o seguinte, no ano que o nosso estatuto foi aprovado pela Santa Sé, como nós da comunidade de vida não recebemos salários que outras congregações, outros institutos recebem, então foi nos pedido duas coisas: a previdência, que fosse paga a previdência de todos os missionários, e plano de saúde para todos os missionários.
Bem, a Previdência, troncos e barrancos, né, está aí se sustentando. O povo aqui do setor da economia do reino, tudo enlouquecendo, pedindo que as missões, pelo amor de Deus, paguem, né, a Previdência, para que a gente continue cumprindo, né, com essa orientação da Santa Sé, né? E nós estamos dialogando a respeito dos planos de saúde. Isso diz mais respeito ao Brasil, tá? Quem está fora do Brasil, geralmente, para se entrar no país para onde vão, precisa ter um seguro-saúde, né? Precisa ter algo que dê a segurança, né, ao governo que essa pessoa ela vai ter a assistência adequada à saúde, mas que isso também é importante quem está fora do país conhecer, né? E aí depois a Silvinha vai conversar com vocês, né, com quem está fora do país, tá certo? Isso aqui eu estou falando para quem está fora do país. Vai conversar com vocês para entender como é o funcionamento aí, né, dos planos de saúde, da saúde em geral, para poder dar a orientação devida. Mas no Brasil, nós sabemos que mesmo o SUS, em alguns poucos lugares, em alguns lugares sendo muito bons, ele não consegue dar a assistência, por exemplo, uma assistência especializada, né? Alguns exames demoram muito, cirurgias, né? Tinha uma irmã aqui na minha casa comunitária que ela tinha uma pedra nos rins e tinha 26 mil pessoas na frente dela. E aí ela teve uma crise muito forte, foi para a emergência, e aí por causa da crise ela fez a cirurgia, né? Bendita crise, que providenciou que o processo se acelerasse, né? Mas nós sabemos que não nos garante, né? Se o irmão precisa de uma UTI, se o irmão precisa de uma urgência, de uma emergência. Né? Uns anos atrás, aqui no prédio da Diaconia, na hora que a gente foi dormir, eu comecei a ouvir uns gritos de um irmão nosso, né? Ele estava com pedra na vesícula e ele urrava, nessa pessoa urrava de dor, gritava, morava lá no primeiro andar, o meu é o último, e lá do meu a gente escutava, né? E aí a esposa desse irmão ligou para nós, pediu ao Leandro que levasse ele para o hospital, né? O Leandro é meu marido, né? Aí o Leandro levou. Só que chegou no hospital, ele não tinha plano, tinha que dar um calção, isso era de madrugada, né? E a quem que a gente vai pedir, né? Como é que a gente vai fazer? Sorte que tinha um médico lá, que conhecia muito bem a diretoria, e aí pediu que esse irmão fosse internado, e no dia seguinte a comunidade daria esse calção, né? Porque naquele momento não tinha como fazer, né? Então, para que a gente não, para que a gente tenha um acesso mais rápido e mais tranquilo e mais seguro à saúde, é muito importante que todos os irmãos tenham um plano de saúde, né? Ou algo similar. Então, nós estamos trabalhando, né, para que os irmãos consagrados da comunidade de vida tenham plano de saúde ou algo similar, certo? Porém, nós esbarramos aí em várias questões jurídicas, porque nós não temos um perfil jurídico adequado ali às regras da ANS, né? Então, se nós formos fazer um plano individual para cada um, o plano coletivo a gente já não paga, quanto mais um plano individual, né? É aí que a gente não paga mesmo, né? Então, nós coletamos ali nos POs do ano passado, nos POs que nós fizemos, né? O que está em vigor agora, nós coletamos ali um número de pessoas que as missões conseguem pagar os planos de saúde e o número de pessoas que as missões não conseguem pagar. Fizemos ali um breve levantamento, um demonstrativo ali do valor que precisaria de outros setores, né, que o governo geral
possa assumir, né, um valor muito alto, e na próxima semana os assistentes, junto com o moderador geral, vão se reunir para conversar sobre essa questão, né? Paralelo a isso, estamos também com a outra corretora, com a outra administradora de benefícios, também fazendo alguns orçamentos e vendo algumas possibilidades. Então, por causa da nossa questão jurídica, nós não podemos ir diretamente na Unimed, na Mil, nas outras operadoras de plano de saúde, fazer planos coletivos, né? Nós temos sempre que fazer via administradora de benefícios ou alguma corretora ou algo que a ANS aceite ali, para que a gente vá embaixo do guarda-chuva dessa outra instituição, certo? Então, nós gostaríamos muito que esse plano já tivesse entrado em vigor quando entrou em vigor o novo PO. Porém, não foi possível, né, por causa de vários detalhes. Imagine, fazer plano de saúde para mais de 1.200 pessoas espalhadas no Brasil inteiro, em lugares como Rio Branco, Chaves, Macapá, né? É muito complexo, é muito complicado, né? E pessoas com tantas situações diferentes, né? Então, está sendo um trabalho bem difícil. Eu peço as orações de vocês, certo? E a gente sabe também, gente, que a saúde é uma necessidade básica e é uma das coisas que mais deixam os missionários inseguros, sabia? Não sei se você já passou por isso. Eu já passei. Vocês também já devem ter passado. E vários irmãos, tem irmãos que saem da comunidade por falta da segurança na saúde, né? Teve uma irmã minha que ela entrou na comunidade, ela já tinha tido câncer, isso lá em 2003, 2004, e o câncer dela voltou, né? E ela passou um tempo na comunidade e resolveu sair, porque não tinha segurança de que ia ter o tratamento adequado na comunidade de vida. Com pouco tempo ela faleceu, né? Então, assim, não sei se era vontade de Deus que ela permanecesse, que ela tivesse permanecido, Deus é quem sabe, né? Mas eu me questiono muito, né, a esse respeito. A gente vai sabendo de irmãos que realmente vão tendo ali, às vezes vêm para nós, assim, muito tristes, porque não tem ali os tratamentos adequados para a sua saúde, né? Então, é muito importante que nós, como secretarias comunitárias, a gente não fique somente esperando uma solução da assistência comunitária, que a gente não só ligue para cá e diga assim: ei, eu preciso que vocês me deem um repasse, que vocês aumentem o repasse. Sabe por quê, gente? Porque esgotou aqui também, queria dizer para vocês, né? Eu estou experimentando assim, várias missões que estão passando por dificuldade financeira, pois nós somos uma consequência das missões, né? Nós somos uma consequência das missões. Se nas missões, amanhã a gente vai conversar mais sobre isso, mas se nas missões vocês estão vivendo dificuldades financeiras, os repasses, os 5% têm diminuído, porque tem diminuído os salários, porque tem aumentado o desemprego, ou porque tem irmãos saindo da comunidade de aliança, reflete diretamente aqui, né? Então, a solução, gente, não está aqui, a solução está aí, né? Na sua missão, em trabalhar pelo aumento da fidelidade da comunidade de aliança e, atenção, auxiliar também os irmãos da comunidade de vida a fazerem a partilha. Não é uma obrigação para a comunidade de vida fazer 15%, certo? Assim, na lei, né? Na lei de Moisés, do nosso Moisés aqui, não é uma obrigação para a comunidade de vida, mas é animado que se faça, né? Os 15%. A comunidade de aliança já é a forma de viver. A pobreza da comunidade de aliança é fazer a partilha dos 15%.
Nós, comunidade de vida, além da pobreza própria de vivermos, de termos somente o necessário, e da sobriedade, né, naquilo que nós administramos, temos também, somos animados também a partir dos 15%. Então, precisamos trabalhar, né, na fidelidade aos 15%, juntamente com o Economato, e amanhã a gente vai conversar mais sobre isso, mas também precisamos sair das nossas mesas, né, quem tem mesa, né, porque tem gente que não tem, né, tem só uma cadeirinha para sentar. Então, nos levantarmos, sairmos do nosso centro de evangelização, da nossa sala, de onde nós trabalhamos, para irmos bater de porta em porta dos médicos. Repito, a solução não está aqui na assistência comunitária. A solução não é aqui. A solução está aí, né? E vocês precisam trabalhar em favor disso. Combinado? E com relação aos planos de saúde, vamos rezar, né? Não é fácil, né, fazer um plano de saúde assim para uma comunidade tão grande, tão heterogênea, né, como a nossa. Mas, se for da vontade de Deus, nós vamos conseguir. Eu peço a intercessão de vocês, né? Quando a gente passar ali Pentecostes, a gente faz jejum em favor disso também, tá certo? Amém? Então, irmãos, agora vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. E aí eu quero 100 perguntas aqui para mim, para o Adson, para a Giovana, para a Lígia e para a Silvinha, para nós respondermos aqui. Pode mandar pergunta agora, que a tia vai responder todas. Eu não vou perguntar, não, eu vou me defender, viu? Essa atividade que a gente fazia, a Regi já estava com a dificuldade de voltar agora, porque a gente mudou de centro de evangelização e a gente está tendo muito problema com segurança, né? E a gente mudou em outubro, então agora os irmãos têm medo de ficar até mais tarde. Aí está sendo um desafio, porque cedo a gente não consegue pegar os que trabalham, né? O dia inteiro. E à noite, muita gente está com medo de ficar por conta dos assaltos que estão tendo na rua. Então, isso é um desafio que a gente vai ter que enfrentar aqui para retomar essa atividade. Se defendeu bem, Dayana. Era melhor explicar logo, né? Para não criar tanta expectativa. Mas quem puder, né, fazer essa ação é muito interessante, porque gera, além de gerar vida saudável, gera fraternidade, né, também. E a comunidade de vida ainda está morando longe, né? Ainda não conseguiram se mudar, então eles dependem da carona do pessoal da aliança, né? Aí a gente ainda está se adaptando, mas vai dar certo. Quem mais, gente? Será que a gente... Nós falamos muito. Claríssimo, muito claros. Será que a gente botou medo para vocês não fazerem pergunta? Patrícia, Oi. Pode falar. A gente, é bom também vocês partilharem, que fala a Silvinha, né? Vem Com pra a cá. realidade dos desafios que vocês, né? Já que não tem pergunta, para juntos a gente ver como pode também ir ajudando vocês. Porque o que a gente vai colocando aqui é aquilo que a gente vai tocando. Mas se vocês não nos dão feedback, aí a gente não consegue descer mais e ajudar a sua realidade também, seu auxílio para vocês, diante daquilo que vocês estão vivendo hoje. Como a Daiane partilhou a realidade dela. Vocês ouviram bem, gente, a Silvinha? Não. Alguns sim, outros não. Tairine, pode falar. sim, eu queria ver porque
Na verdade, eu queria saber como a gente pode, se eu posso fazer isso, né? Aqui na missão, a formadora comunitária, ela fez as promessas definitivas agora, então, teoricamente, a gente faria a adesão do plano de saúde dela. Eu não sei, eu acho que eu não entendi direito, né? A gente não vai fazer nenhuma nova adesão nesse tempo. É o seguinte, Tairine, se for muito... Porque assim, a gente não sabe se vai ser aprovado ou não, tá? Os assistentes vão se reunir na sexta-feira, ou na terça-feira, pelo menos está marcado assim, e aí eles vão nos dar uma direção, né? Aí vai depender muito do que eles disserem. Então, se for um caso assim mais urgente, aí a gente faz uma nova adesão, tá? Mas se não for, é melhor a gente não fazer, até porque os contratos às vezes ele tem um período e se você tenta fazer a rescisão do contrato antes, aí leva uma multa que nem vale a pena, né? Aí a gente vai ter que ficar pagando 2 planos de saúde, o da pessoa física e o que vai estar aqui no boleto geral, certo? Aí, assim, se a pessoa não tiver nenhuma urgência, né, a gente orienta a esperar mais um pouco, tá certo? Sim, é porque com ela a gente vai precisar fazer um acompanhamento de saúde mais de perto, porque ela já passou por algumas cirurgias e está sofrendo com anemia, essas coisas assim. Aí eu queria ver se a gente tem um período de carência até eu conseguir marcar essas consultas para ela, ou se a gente poderia tentar algo mais paliativo para poder resolver já de imediato. Vamos só esperar essa reunião deles da semana que vem? Certo? Porque carência vai ter em qualquer um, certo? Vamos só esperar aí vamos esperar o que que eles vão nos direcionar, tá certo? Aí eu nem posso dizer agora para vocês que sim nem que não, tá bom? Perfeito. Quem mais? Eu queria entender a pergunta dela, que acho que é a mesma dúvida minha que bloqueou para minha internet. É que ela perguntou, Dayana, porque tem uma pessoa na missão dela que fez promessas definitivas, que teoricamente já estaria dentro dos critérios para adesão ao novo plano de saúde. Mas o que que ela faz, né? Ela faz a adesão agora ou não? Aí você entendeu a resposta? Entendi, é porque eu acho que era a mesma dúvida que eu tô com uma irmã nessa mesma situação, e ela, né? Mas aí eu ouvi a resposta. Certo. Quem mais? O povo está começando a se soltar. Isso aí pela Daiane e pela Tairine. Vamos lá, ver quem é o próximo. Leide, não tem nenhuma pergunta não, Leide? Parece aí para a gente. Não, mas ela já escreveu, foi ótima explicação. Ó, Existe, Leide! gente. Tá sem áudio, Leide. Tem que ligar o microfone. Tá desligado. Foi muito bom, na verdade, a explicação, acho que foi bem dinâmico, né? E ajudou muito, né, a clarear aquilo que já havia esquecido, algumas coisas, né? Então, foi muito bom. Assim. Não acredito, Leide, que tu tinha esquecido, não. Nem faz muito tempo que tu saiu daqui. Esqueci tudo, mas a gente vai, né, dar aquela nuvenzinha e volta. Ó, chegou uma pergunta aqui no chat. Alguns irmãos aqui na missão com promessas definitivas demonstram uma inquietação em ter o plano de saúde logo, sendo que hoje o financeiro não permite. Se fizermos os planos, iríamos nos endividar. Como ajudar esses irmãos a compreenderem isso, esperar mais um pouco?
Bem, Mayra, eu acho que essa inquietação ela é muito normal, né? Como nós falamos antes, especialmente as pessoas que vão ficando assim jovem há mais tempo, né? Tipo a tia aqui do setor, vai gerando mesmo essa insegurança, né? Eu acho que é normal, eu acho que é completamente normal, né? Mas nós estamos buscando uma solução para isso, né? Nós estamos buscando, como comunidade, uma solução para essa nossa problemática, até porque não é uma coisa somente que a gente quer, foi uma orientação explícita da Santa Sé, então a gente tem que obedecer, de qualquer forma a gente tem que obedecer, mas é também em vista do bem dos missionários, né? Então, a gente vai ajudá-los a compreender o quê? Que a comunidade, que a secretaria comunitária, ela está trabalhando em vista de conseguir, a secretaria comunitária, não diga a secretaria aqui, a secretaria e você, né? Nós também, nós juntos, né? Estamos trabalhando para conseguir resolver essa questão, tá certo? Então, a gente não pode simplesmente dizer, não tem dinheiro e pronto. Não, nós vamos tentar solucionar isso daí. A gente está trabalhando, estamos trabalhando bastante, graças a Deus. E vamos continuar até conseguirmos, tá certo? Como podemos ajudar mais aos irmãos da comunidade Aliança, principalmente na dimensão emocional? Vocês ouviram aqui a tia, gente? Ela disse que é a cura interior, né? A dimensão emocional. Bem, a questão da dimensão emocional, ela é um fato em toda a sociedade hoje, né? Comunidade de vida, comunidade de aliança e todas as pessoas no mundo todo, né? Existem vários fatores que talvez estejam desencadeando esse processo na humanidade, né? Que é essa dimensão emocional. Então, a nossa cultura atual, né? As urgências, né? A forma de viver, a forma de se alimentar, né? Também ela gera uma instabilidade emocional, né? Muita fritura, muita gordura, muito embutido, tudo isso influencia também na saúde mental, né? Na saúde emocional. Então, a gente ajuda, a gente tem a nossa campanha Mais Saúde, Melhor Oferta, que também direciona um pouco para esse lado. Ela é mais direcionada para a comunidade de vida, mas a gente pode disponibilizar também para a comunidade de aliança, né? A gente não tem assim uma fórmula de como ajudar os irmãos na dimensão emocional, assim uma fórmula de tipo 2 mais 2 dá 4, né? Mas a gente pode, como hoje a gente está tentando ajudar também a comunidade de vida nessa dimensão emocional, através da campanha Mais Saúde, Melhor Oferta, que, repito, é mais direcionada para a comunidade de vida, mas ela pode também ser passada para a comunidade Aliança, certo? Gláucia. Oi, na verdade, eu não tenho uma pergunta, eu queria mesmo fazer uma partilha, se eu puder. Sim, Mas, sim. assim, na verdade, eu vou até um pouco amplo, assim, né? Eu desculpa, eu não vou, não tem como eu ligar o vídeo, porque eu tô em saída, porque a gente tem um evento agora. Mas é o seguinte, assim, porque eu sou médica cardiologista, né? E aí, agora eu tô em missão, compartilhei ontem. Mas, assim, por um bom tempo, assim, eu estou na comunidade tem 10 anos, mais de 11 anos hoje na comunidade, assim, e já vi algumas realidades que eu acho que é importante, até mesmo na semana que vem, como vai ter essa campanha, assim, tipo, que eu vejo que a comunidade faz, mas que muitas vezes ainda eu vejo algumas dificuldades, principalmente quando a gente fala da importância da atividade física. Eu acho que quantas vezes eu já
falei com os irmãos, ó, você precisa fazer uma atividade física, e aí a pessoa te olha com uma cara assim de raiva e fala, como assim, né? E até mesmo às vezes pagar, eu vejo assim que às vezes a secretaria comunitária ela se esforça para pagar uma academia, alguma coisa assim, e aquele irmão ele não faz por onde, assim, sabe? Acho que vejo muitas vezes da falta como é que eu posso dizer, assim, acho que de um zelo, assim, sabe? De valorização, assim, acho que a gente paga às vezes as coisas. Aconteceu muito comigo, e não somente comigo, mas com outros médicos também, assim, de realidade, de você ir na casa do irmão para poder consultar, ou se, até mesmo se prontificar a examinar o irmão, a cuidar do irmão, a fazer receita, e já tive assim, tipo, de fazer a receita, de prescrever para a pessoa, e a pessoa às vezes, no outro dia eu perguntei, e aí, a pessoa está bem? Não, ela, então, ela fez a gente pagar uma consulta no particular, e aí o médico falou e passou a mesma coisa que você passou, e aí ela tá agora seguindo, assim, sabe? Tipo, aí você fala assim, peraí, eu saí do meu plantão de 96 horas, porque eu podia estar indo para casa, cansada, fui na sua casa para examinar o irmão, e passei a medicação, e o irmão, tipo, eu saí de lá, ele foi pagar uma consulta, né? Porque muitas vezes precisa pagar para poder, então, o irmão acreditar que é aquilo, né? Assim, e eu, assim, várias, e não somente eu, mas outros. Hoje, por exemplo, na minha missão de origem, nós somos 5 médicos. E a gente conversa, porque a gente ajuda muito a secretaria comunitária lá, né? E assim, quantas vezes os irmãos também, as irmãs, né, que ajudam, já não reclamaram disso, assim, sabe? Tipo, de você pegar, às vezes, pegar a sua agenda. Tem uma irmã, por exemplo, que tinha a agenda, assim, lotada, e aí ela reservar um espaçozinho para o irmão da comunidade de vida, e aí a irmã não vai, sabe? Aí você fala assim, cara, peraí, eu tô com gente na lista de espera para para eu atender, e aí eu marco para a Joana, estou falando Joana no nome assim, né? Marco para a Joana, e Joana não vai, né? Aí você fala, poxa vida, peraí, não tem porquê. Então, acho que assim, acho que é uma conscientização, acho que a gente trabalhasse na comunidade. Eu tento fazer isso, né? Com a secretaria comunitária lá em Brasília, né, que eu morava, e aqui também, assim, acho que hoje eu estou em Toronto, a gente estou tentando estudar essa questão da saúde aqui, e a gente tem tido muitas dificuldades, né, assim, tipo, de ver acesso mesmo, né, porque depende do nosso visto aqui, e aí o que eu vou vendo muito, assim, acho que é muita disso, assim, e também, assim, que era uma coisa que a gente batia muito, assim, porque a gente fala para os irmãos que tem necessidade de fazer atividade física, mas aí, diante da vida ordinária do irmão da comunidade de vida, que às vezes é a manhã de oração, aí a tarde tem apostolado, aí é mil grupos, 1000 ministérios que a pessoa tem, às vezes não consegue, e às vezes também não consegue uma acessibilidade com o coordenador de casa ou com o coordenador de ministério para ter aquele tempo. E o irmão precisa, sabe? Então, assim, acho que é preciso ali também ter essa conscientização, não somente do irmão, mas dos coordenadores, né? Assim, de que também aquele irmão precisa, ó, 3 vezes por semana, ele vai deixar aquele trabalho ali, sei lá, vai trabalhar 1 hora a menos para precisar fazer atividade física, porque também às vezes é difícil, porque às vezes o irmão vai pedir, o coordenador não deixa, ou, enfim, né? Aí, não, mas espera aí, seu trabalho e tal. Aí eu vou vendo essas coisas, né? Assim, acho que o que é, porque, e para terminar, alguém perguntou, eu não vi, era, perdão. Mas, assim, foi falando da questão da parte psicológica, né? O que a gente vai tendo, assim, né? E muitos irmãos, eu vou vendo muitos irmãos mesmo na comunidade. Eu já tive, assim, é muito comum, né? A gente tem aquele livro, não sei se vocês já leram, Cansaço dos Bons, que é a questão, assim, gente, a pessoa é missionária, trabalha, e exerce um trabalho, assim, apostolado, a gente como missionário tem muitas coisas, e a gente também está suscetível a ter um burnout, ou um estresse, né, cansaço mental, físico, e aí às vezes a gente vai, não é assim, não, peraí, é frescura, então a gente tomar realmente o cuidado, assim, acho que principalmente, acho que ter um cuidado com o irmão que vai dando sinais, né? Assim, acho que de cansaço, eu não consigo, ali, não está conseguindo levantar, não está conseguindo estar ali na oração, nas coisas, é tipo, acho principalmente de um diálogo, né? Assim, e de tentar conscientizar realmente, assim, a atividade física, eu como cardiologista, eu vou defender sempre, porque o nosse coração, não somente coração, mas tudo, né? Precisa e quanto que é benefício, assim, faz realmente uma diferença enorme. Mas amém, era isso, assim.
Glaucio, vamos precisar muito da sua ajuda, viu? Ah, tá certo. Eu tô aí, tô disponível. Que bom. Gláucia, primeira coisa que você falou, né? Essa questão eu achava que era só aqui em Fortaleza. Mas você falando, né, nós perdemos muitos benfeitores aqui em Fortaleza, porque os irmãos da comunidade de vida não iam. Assim, É é bem de dar uma triste. dor no coração, porque não valorizavam o irmão médico ou benfeitor, podia ser irmão da comunidade de aliança ou não, né? E não iam. Segunda-feira eu estava numa reunião lá em Fortaleza, com a assistência local e a secretaria comunitária. E aí a Cimar, né, que assumiu agora o setor saúde, ela fez uma partilha, ela estava se tremendo todinha, porque ela tinha um dos médicos que não queria mais nos atender justamente por isso, né, porque ele deixava um horário reservado, o setor saúde marcava, o irmão não ia. E aí ela reconquistou esse médico, né? Ela conseguiu, ela foi lá, ela rezou rosário por ele, né? E conseguiu lá um médico. E porque surgiu uma necessidade muito urgente de um irmão. E faltando assim 30 minutos para a consulta, o irmão mandou uma mensagem dizendo que não podia ir para ela, né? E ela ficou, gente, o que é que eu faço? Porque eu fui no doutor Roberto, falei do caso desse irmão, que era urgente, urgentíssimo. Ele estava me suplicando uma consulta, eu consegui, que era urgente. Ele estava sentindo muita dor, e agora o menino me passa mensagem dizendo que não vai. Né? O que é que eu faço? Aí você realmente sabe nem o que responder, né? Porque a vergonha é grande, né? Então, gente, a gente precisa ajudar os nossos irmãos na consciência de que o irmão médico, aquela pessoa, ela está se despojando de algo. Ela não está ali, não é porque ela tem um tempo livre, não é porque ela é médica, ela é médico, que a gente pode dizer sim ou não a qualquer momento, simplesmente não ir. Não! Aí depois a gente fica num caos como nós estamos agora, dependendo dos 5% sem ter. E dizendo que a comunidade não cuida de mim. Entendeu? Ai, a comunidade não cuida de mim, aí chora, chora, chora. Mas uma consequência, talvez de outros ou dele mesmo, né? De não ter ido ao médico que foi marcado, o irmão que se ofereceu, enfim. Né? Então, a gente precisa gerar novamente essa consciência nos nossos irmãos. Vai ter um espaço nessa formação que a gente vai falar um pouco sobre todas as áreas, isso mesmo, Mariana. Vai ter um espaço nessa formação que nós vamos falar um pouquinho sobre o setor saúde, né? E aí eu achava que isso era só uma coisa daqui de Fortaleza, mas como surgiu aí em outro lugar, eu acho que a gente também vai falar um pouco disso aí, mas é importante que vocês nas missões também colaborem com a conscientização dos nossos irmãos, certo? E a outra coisa, Gláucia, que você falou a respeito do exercício físico. Bem, nós vamos falar bastante sobre isso, né? Inclusive, nós estamos indo para algumas missões, deixa eu ver se a gente vai para alguma missão aqui de vocês, acho que não. Nós vamos para as missões que são edificadas na rocha e alma da cidade, só Teresina, né? Teresina nós vamos. Nós estamos fazendo um trabalho esse ano que está sendo muito bom, né? Conversando com a comunidade sobre o que é a secretaria comunitária e na hora da campanha Mais Saúde, Melhor Oferta, a gente para e conversa bastante sobre ela, bastante, né? Então, é uma coisa que vai depender da consciência de cada um, né? E na semana que vem nós vamos falar bastante sobre
a questão do exercício físico, sobre horário, sobre tudo. Inclusive, na sexta-feira, o Kleber, a Angélica, o Kleber que é assistente missionária, a Angélica que é assistente de formação, e a Gabriela não vai estar de férias, mas aí pediu para a Jéssica ir no lugar dela, da assistência apostólica, para respondermos a todas as perguntas, né? Então, vai ter um formuláriozinho do Google, né, que nós vamos disponibilizar na formação. Nós não vamos responder nenhuma pergunta durante as formações e vamos responder todas na sexta-feira. Então, vamos ali armados, né? Com os assistentes, né? Apostólico, missionário de formação, justamente para orientarmos a comunidade como proceder em relação a todas essas questões de saúde, tá certo? Então, eu acho que vai ser uma semana muito boa, né? Eu acho que vai ser muito frutuosa, se Deus quiser. Estamos também trabalhando bastante, o Adson está trabalhando bastante, né, para essa semana aí acontecer, certo? E eu acho que ela vai ser de muitos frutos para a comunidade, né? E o primeiro fruto que a gente quer criar é que o principal responsável pela minha saúde sou eu. Não é o meu coordenador de casa, não é o meu responsável local, não é o setor saúde, sou eu, o principal responsável na minha alimentação, nos cuidados com o meu sono, na minha adesão ao exercício físico e também aos exames preventivos, certo? Na semana que vamos viver a campanha, vamos ter alguma orientação para melhorar a alimentação? Bem, vamos ter, sim, a presença de uma nutricionista, vamos dar algumas dicas, né? Mas a alimentação, ela vai depender muito da decisão da casa e também das prioridades de um coordenador de alimentação. Por exemplo, né? Eu conto essa história em todo canto que eu vou, viu? Na minha casa comunitária, uns anos atrás, nós somos 35 pessoas na minha casa comunitária. E aí era 2 pratinhos de salada, pequenininho assim. E aí a gente chegava para a coordenadora e dizia: fulano, não tem salada para todo mundo, é só para quem faz dieta. Não, mas é porque não tem dinheiro, é muito caro. Tá certo. Abria o armário, estava lotado de biscoito recheado, refrigerante, leite condensado, balinha, para quem, né? Não sei quem é o adulto que come tanta balinha assim, né? Então, e hoje, a minha casa comunitária, sinceramente, assim, ela é um grande testemunho, porque nós estabelecemos uma cultura saudável na nossa casa. Então, eu estou falando da minha casa porque é o testemunho que eu lido todos os dias, certo? Nós temos, assim, uma variedade de saladas, que são coisas que a gente reaproveita, que a gente ganha de doação, né? A gente ganha de doação e a equipe de cozinha faz salada, e cada equipe de cozinha se esforça ali para dar o melhor, né? Não faz as coisas correndo para acabar tudo rápido, né? A gente se esforça ali para dar o melhor. A gente vê também na minha casa, por exemplo, hoje, muitos irmãos tirando açúcar. Refrigerante sobra. Eu digo isso, menino, é uma alegria quando eu vejo a Coca-Cola acabar o almoço, uma garrafa só de Coca-Cola, assim, e as jarras de suco, tudo, o povo faltando, né? Porque o povo quer ir sem açúcar, né? Suquinho de limão sem açúcar, né? Outros sucos também sem açúcar, enfim. Então, e também nós nos motivamos uns aos outros ali em relação ao exercício físico. Não é só porque é na minha casa, não, viu, gente? Mas é porque realmente a casa uns motivam os outros, uns instigam os outros a também levarem uma vida saudável, né? Inclusive os jovens da minha casa, né? Tem um jovem na minha casa, que é o Simão, que é um italiano ali de Crateús, né? Ele faz a caminhada todos os dias, ele se alimenta super bem, né? Você vai ver, ele tem 20 anos,
né? 20, 21 por aí. Então, é um testemunho de um jovem que escolheu já desde cedo a vida saudável. Ele não esperou adoecer para resolver ter uma vida saudável. Eu não sou um testemunho, porque eu esperei adoecer para fazer exercício físico, né? Eu tive que adoecer, eu tive que ter uma arritmia, que eu não sei dizer qual é, Gláucia, a arritmia, mas que não é maligna, e que eu preciso fazer exercício físico para não ter que tomar remédio, né? Então, eu tive que esperar adoecer para poder me determinar pelo exercício físico. E, gente, depois que a gente começa, que a gente ganha força para fazer, como é bom, a gente não consegue mais viver sem. Quando a gente não faz, a gente fica com aquele negócio assim, eu preciso voltar, eu preciso fazer, né? Porque a gente vê o quanto nos faz bem, né? Aqui a Marcelina. No caso de profissionais, psicólogos, existe uma orientação que o profissional seja da comunidade, ou se precisar, pode buscar no SUS. Bem, aqui pode se buscar no SUS, sim, mas nem sempre nós vamos conseguir bons profissionais no SUS, tá? Os profissionais, eles não precisam obrigatoriamente ser da comunidade, mas a gente tem que ter muito cuidado. Porque tem psicólogo que pode endoidar a pessoa, tem as linhas, né? Então, na comunidade de vida hoje, existe uma comissão que aprova se o irmão pode ou não fazer terapia, né? Então, o formador manda para cá para assistência de formação e essa comissão faz o discernimento, certo? Mas, assim, a gente só precisa realmente ter cuidado com o profissional que vai atender, porque às vezes esse profissional, eu já vi gente enlouquecendo, né, porque foi para um mau profissional, né? Aí a gente só tem que ter esse cuidado, tá bom? Mas se a gente conhecer um bom profissional que atende pelo SUS, maravilhoso, né? Maravilhoso, certo? Tem uma perguntinha ali em cima, minha, deixa eu procurar aqui, Thalita. Como podemos bem discernir entre tantas urgências e prioridades das necessidades da CV, quando muitos irmãos não têm plano para não viver apagando incêndios e, ao mesmo tempo, não deixar ninguém desamparado? Bem, isso aqui a gente tem ponto em cima, outro embaixo, assim, bem distante do outro, né? Porque não é muito fácil discernir essa prioridade. Primeiro, para a gente não apagar incêndio, para a gente não viver apagando incêndio, a gente precisa sair da nossa mesinha atrás de benfeitor, certo? É a primeira coisa, né? Benfeitor e conhecer o SUS, etc., certo? E quando a gente fala das prioridades, a gente precisa ter muito diálogo com os coordenadores de casa, porque eles vão nos ajudar a discernir essas prioridades, certo? Então, é muito importante, se você tiver algum profissional de saúde aí que te ajude a fazer essa triagem, né? Vai ajudar bastante nesse discernimento. Mas é muito importante que o coordenador de casa e o formador comunitário, ele seja escutado nesse processo. Por exemplo, Fortaleza, né? Que somos... Ai, meu Jesus, eu toda a vida esqueço. Mas... que é discipulados e nós, né? Nós, diaconia... É bem umas 800 pessoas aqui da comunidade de vida. Sei nem quantos, né? Muita gente. É muito difícil discernir essas prioridades aqui, né? Muito difícil, muito difícil. E está sendo muito bom o diálogo com os coordenadores de casa, né? E alguns irmãos que realmente vão ajudando ali a fazer as triagens. Porque o que acontece? Existem irmãos que têm uma facilidade muito grande de se expressar, de conversar, de expressar ali a sua
né, a sua necessidade. E existem irmãos que também são ansiosos, que querem logo resolver aquilo, que querem. Então, eu vou fazer 50 exames, mesmo não tendo nenhum sintoma, mas eu vou fazer 50 exames, porque pode ser que, né? Aí eu vou fazer ali uma ressonância do crânio, porque pode ser que eu tenha alguma coisa, né? Uma ressonância do crânio é super cara, né? E ali tem aquele outro irmão que é mais silencioso, ou que já tem mais dificuldade de se expressar, de expressar suas necessidades, ou às vezes o nível de autoconhecimento é tão baixo que ele nem sabe qual é a sua necessidade, né? Nós podemos ter pessoas assim também na comunidade. E aí, por isso que é importante a presença das autoridades desse irmão, porque às vezes o desse que é mais silencioso seja mais urgente do que aquele que grita e berra e diz que tem que fazer todos os exames, né? Ou que se expressa melhor, né? Então, é muito importante a presença dessas figuras para também nos ajudar no discernimento, certo? Thalita, mas que não é fácil, viu? Não é um discernimento muito fácil. Mais alguém tem pergunta? Na verdade, eu queria fazer assim, um comentário e contar com a ajuda e com a partilha dos irmãos, né? Que aqui na nossa missão, como foi falado já aí, eu acho que a minha maior dificuldade, porque eu já ajudava a Regi, né? É realmente o exercício físico, né? E a questão do exercício físico, eu acho que uma da comunidade de vida que agitava bem na questão do exercício físico, a Lígia conhece bem, era a Clésia, né? Que ela não deixava a atividade dela por nada. Só que o que acontece? Eles põe muito obstáculo na parte do exercício físico. Aí eu não sei se seria o caso da gente botar palestras explicando que até precisei fazer um tratamento com neurológico, né, uma partilha pessoal minha, e ele me explicava que o exercício físico, até para a parte da depressão, da ansiedade, tudo isso é melhor às vezes do que um psicólogo. Porque às vezes são causas que com o exercício físico você libera, a nossa amiga aí, nossa irmã médica sabe melhor que eu, né? Que ajuda até nessa questão emocional. Então, eu acho que o meio que a gente vai ter que encontrar, pelo menos aqui na minha missão, é conseguir profissionais que deem essa explicação para que essa importância possa ser abraçada, né, pelos irmãos. Porque a gente faz esse trabalho junto deles, de oferecer ajuda. A gente tem muitos irmãos na comunidade que são professores de educação física, mas eles justificam muito a questão do horário, né? Eu sei que a comunidade de vida tem uma vida bem ativa, mas, assim, em algum momento, nem que eles fizessem uma forma de escala, né? Essa semana malha faz 2, na outra semana muda. Mas, assim, eu acho que é um trabalho bem desafiador essa parte da atividade física, pelo menos aqui na nossa missão. É uma dificuldade em todas as missões, Dayana, certo? E a gente vai tentar trabalhar isso aí também nessa semana, tá certo? Então, gente, foi muito bom, né, o dia de hoje? Foi bom? Pois amanhã vai ser melhor, porque amanhã a gente vai passar o dia, né, juntos. Vamos falar de um assunto, assim, que não é tão agradável, mas é tão necessário, né? Que é o financeiro da Secretaria Comunitária. Então, mais uma vez aqui, eu reitero o que eu disse há um tempo atrás, se você quiser convidar o econômico da sua missão, né, você pode convidar para participar. Vamos começar às 9 horas da manhã, certo? E aí vamos até às 5 horas da tarde, certo? Horário de Brasília, tá? Então, amanhã, às 9 horas, a gente entra aqui nesse mesmo link. Vocês podem compartilhar com os econômicos, ou se coordenador de casa, outra autoridade, quiser também participar, eles também podem participar, tá certo? Ou se quiserem participar somente em alguns momentos, certo? Eles podem participar, tá bom?
Então, vamos só colocar nas mãos de Nossa Senhora tudo que nós vivemos hoje, tudo que nós vamos viver amanhã, né? Com o nosso coração cheio de expectativa para essa nossa nova missão dentro da Secretaria Comunitária. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, gente. Se Deus quiser. Até amanhã. Você não vai dar o show Olá, hoje, cara, não, secretário Lígia? comunitário, responsável local. Não. Ô, Lígia.